Camada 4. Globo quis comprar a TV Cultura. Você já imaginou a TV Cultura sendo comprada pela Rede Globo? Pois é, isso quase aconteceu lá na década de 60, quando a TV Cultura acaba a venda. E a Globo, através do grupo Time Life, ela tentou comprar a TV Cultura, e se isso tivesse realmente acontecido, a TV Cultura como a gente conhece nem existiria hoje. Além disso, também teve um outro grupo americano que já tentou comprar a TV Cultura, e quando as negociações estavam bem avançadas, eles descobriram que se tratava aí de um grupo estrangeiro que tinha ligações com a CBS e a compra acabou não acontecendo. Dango Balango. Dango Balango foi um dos primeiros programas da Rede Minas a ser exibido em rede nacional pela TV Cultura, entre dezembro de 2006 a abril de 2009. O objetivo inicial era atuar numa lógica diferenciada de que orienta a maior parte dos programas infantis vistos na TV aberta na época, conduzidos de uma maneira personalista, quase sempre em torno de uma apresentadora. Um apresentador concentraria a atenção e o objetivo central se perderia, explica José Adolfo, que também é diretor-geral do programa, cujos bonecos, segundo ele, estimulam o pensamento das crianças por meio de aventuras insólitas. É um desenho um tanto estranho e eu ainda vou abordar ele aqui no meu canal, beleza? O primeiro incêndio da TV Cultura. Em 28 de abril de 1965, um curto-circuito no 15º andar do edifício Guilherme Gimle, na rua 7 de abril 230, provocou um incêndio onde era o estúdio da TV Cultura dos Diários Associados. Pouco se salvou deste incêndio, onde inclusive perdeu-se a primeira câmera de TV do Brasil da Rede Tupi, que era uma câmera TK30 de 80 quilos. Devido ao incêndio, os programas da emissora foram provisoriamente produzidos em um estúdio da TV Tupi em Sumaré. Em 1966, a TV Cultura se instala em um bosque próximo à freguesia do Ó, ao lado da Lagoa Santa Marina, ambos no bairro da Água Branca, em São Paulo. Com a mudança para a nova sede, mais despesas acabaram se acumulando, sendo que o incêndio de abril de 65 foi o pivô de toda essa situação, colaborando desta forma para a venda da TV Cultura. E assim, a TV Cultura ela foi vendida para o governo do estado de São Paulo e também as suas novas instalações na Água Branca. Zum Zum Zum. Zum 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 foi um programa da TV Cultura que exibia vários curtas animados e hoje se encontra perdido. Apenas alguns trechos foram encontrados na internet. Na verdade, o programa tem esse nome porque a Cultura tinha um programa chamado Zoom, no qual passavam vários curtas animados, mas assim com uma pegada mais madura, assim, digamos, e uma pegada também mais crítica. Então criaram o Zum 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 para focar apenas em curtas animados para crianças. Além disso, vários desses curtas hoje infelizmente encontram-se perdidos. Fernanda Souza apresentando o desenho da Mena. Quem se lembra da TV Cultura nos anos 90? Na verdade, lá para a metade dos anos 90, lembra que a TV Cultura ela exibiu o desenho da Mena, que foi um desenho muito popular na TV Cultura. Só que muitas pessoas se esqueceram que antes do programa começar, a Fernanda Souza, que também trabalhava no X-Tudo antes, ela apresentava o desenho da Mena pra gente, então ela fazia essa apresentação do desenho antes do desenho de fato começar. Catalendas. Catalendas é um programa de televisão infantil brasileiro exibido pela TV Cultura do Pará desde 11 de novembro de 1999. O Catalendas utilizava como uma estrutura um teatro de bonecos e um cenário inspirado nos recursos naturais da Amazônia para criar uma estética regional e apresentar narrativas populares do folclore brasileiro. A cada episódio, o macaco Preguinho visitava a casa da Dona Preguiça para ouvir uma das histórias folclóricas que ela tinha para contar, estimulando a criatividade das crianças, transmitindo a cultura popular e criando vários traumas de infância, porque olha, tinha uns episódios que eram bem tensos, sabe? O hino nacional no final da programação. Para quem não sabe, a TV Cultura, quando ela finaliza sua programação diária, ela coloca o hino nacional. E isso faz um bom tempo. Eu não sei se a TV Cultura ainda continua com essa prática, mas eu acredito que sim. Caso não esteja, podem me corrigir aqui embaixo. Então passava o hino nacional, apareciam várias paisagens brasileiras e tudo mais, e depois a programação se encerrava. Programa Energia. O programa Energia foi um programa exibido nos anos 90 que ensinava vários exercícios físicos. Cambalhota.
Cambalhota foi um programa da TV Cultura exibido entre 2007 a 2009, onde as crianças mostravam seus talentos, contavam histórias e mandavam vídeos e desenhos. A TV Cultura tinha disponibilizado todos os episódios, mas hoje eles se encontram fora do ar. Nós encontramos algumas coisas no YouTube, mas nós não encontramos todos os episódios desse programa, que ficou aí um curto tempo na TV Cultura. Etevaldo brinca com as estrelas. Existe um episódio homenagem marcando o fim de um breve ciclo, após o falecimento do ator Wagner Bello, que interpretava o personagem Etevaldo no seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Bello morreu devido às complicações com a AIDS no dia 12 de agosto de 1994, semanas depois de descobrir que tinha a doença. Puxa, o que é isso? Ah, é uma carta! Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. Lucas e Juquinha. Perigo, perigo, perigo. Lucas e Juquinha foi uma série de televisão brasileira e 5 episódios curtos veiculado pela TV Cultura em 1993 como um preâmbulo do programa Castelo Rá-Tim-Bum. O enredo foi feito como uma continuação, spin-off do programa infantil Mundo da Lua, em que os dois meninos primos enfrentam os perigos existentes numa casa comum, tais como remédios, tomadas elétricas e fogo. Lucas é o mais velho e ensina ao Juquinha como evitar acidentes. Porém, por conta de mal entendidos, é sempre o Lucas que acaba levando bronca. Teatro Rá-Tim-Bum. Teatro Rá-Tim-Bum foi um programa brasileiro de televisão produzido pela TV Cultura, exibido pela primeira vez em 1991 e terminando em 2004, mas teve a sua outra fase em 2006 também, e foi exibido pela TV Rá-Tim-Bum. O piloto de Mundo da Lua com atores diferentes. Sim, isso já aconteceu. Antes da série original ser gravada, eles gravaram aí um episódio piloto. Porém, tinham alguns atores diferentes e eu não encontrei muita coisa a não ser essa imagem aqui. E vocês podem ver aí que já tem vários atores que não aparecem na série original, apenas no piloto. Qual é, bicho? Qual é, bicho? Um seriado infanto-juvenil produzido pela TV Cultura e exibido na TV Rá-Tim-Bum, através das aventuras da jovem repórter Camila, seu avô Lobato e o atrapalhado macaco Lino, pode-se conhecer um pouco dos bastidores do zoológico e a história de seus animais. O LP do Rá-Tim-Bum. Sim, a TV Cultura, já lançou um LP do Rá-Tim-Bum. Muitas pessoas se lembram do CD do Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, pelo menos a minha geração, anos 90, se lembra muito, e esse é um CD que eu desejei muito ter, mas nunca tive, infelizmente. Mas vocês já ouviram falar a respeito do LP do Rá-Tim-Bum? O Rá-Tim-Bum contava aí com a sua trilha sonora que foi lançada em LP. E sim, eu tenho esse LP e ele tá muito desgastado, sério. Eu tenho até dó dele, tá super desgastado, mas é porque eu escutava muito na infância, eu adorava esse LP. Agendinha. Agendinha é um programa diário na TV Cultura que dava dicas para crianças e adolescentes de programações gratuitas na cidade de São Paulo, com museus, parques, peças de teatro e etc., que foi ao ar em meados de 2005 até 2006. O primeiro desenho animado exibido na TV Cultura. Trata-se de Jungle Tai-Tei, que é mais conhecido no ocidente como Kimba, o Leão Branco, que é um mangá do Osamu Tezuka que mais tarde foi transformado em anime, que trata das relações entre o homem e a natureza, através da história do Leão Branco Kimba. Aliás, esse desenho foi o desenho que inspirou aí o filme da Disney do Rei Leão, para quem não sabe. E esse desenho foi exibido na TV Cultura em 1969, sendo assim o primeiro desenho a ser exibido na TV Cultura. Lá vem história. Lá vem História era um programa curto apresentado pela Bia Bedran, onde ela contava várias histórias. Ele era bem semelhante àquele quadro do Rá-Tim-Bum, onde tinha a contadora de histórias. O bumper perdido, seu herói na TV. A TV Cultura tinha um bumper que ficou no ar de 2004 a 2005 que se chamava Seu Herói da TV. E esse bumper consistia em vários desenhos de crianças. As crianças poderiam enviar desenhos de seus super-heróis e aí os desenhos selecionados seriam apresentados nesse bumper. Recentemente eu consegui recuperar alguns desses bumpers, mas boa parte deles está perdida ainda. E era um bumper muito legal, porque você poderia enviar o seu desenho para a TV Cultura e ter a sorte aí dele ser mostrado para todo mundo na TV. Galera.
Galera é um seriado brasileiro produzido e exibido pela TV Cultura. A inspiração para as temáticas como gravidez na adolescência e drogas veio do seriado Confissões de Adolescente, de 94, também da TV Cultura, o qual eram abordados contextos considerados aí pesados pelos grandes veículos, porém verossímeis em paralelo à realidade dos jovens. Programas pouco lembrados da TV Cultura. Aqui eu falo de programas que já foram ao ar na TV Cultura, mas que não tiveram lá muita audiência ou que foram bem esquecidos pelo tempo, como por exemplo Palavra de Mulher, programa da Silvia Popovic, Tamanho Família, entre outros. Catavento. O programa infantil Catavento, destinado a crianças em fase pré-escolar, estreou em outubro de 1985. Com 15 minutos de duração, o programa era realizado com o apoio de pedagogos e psicólogos e tinha o objetivo de desenvolver conceitos, habilidades e aptidões necessárias para que a criança pudesse superar as falhas no seu desenvolvimento intelectual e psicomotor, preparando-se para iniciar o processo de alfabetização. Camada 5. O jogo do Castelo Rá-Tim-Bum da Tectoy. Castelo Rá-Tim-Bum teve muito merchandising, mas um deles foi um jogo da Tectoy para Master System. E sim, isso aconteceu em 1997, quando o jogo foi lançado para Master System pela Tectoy no Brasil, que juntava elementos de plataforma com quebra-cabeça simples. Foi baseado na famosa série Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura nos anos 90 e 2000, sendo um jogo exclusivo brasileiro. História do desenho animado. Ainda em 1972, História do Desenho Animado desconstruía os bastidores da animação, mantendo-se como um programa infantil de exibição de desenhos, mas com um diálogo pedagógico sobre as técnicas da construção de imagens. Esse programa se encontra 100% perdido, é uma outra lost media brasileira, sem ao menos ter qualquer resquício do programa na internet. Lanterna Mágica. Lanterna Mágica foi um programa especializado em animações e vídeo arte. Era um programa em que tínhamos várias notícias relacionadas aí ao mundo da animação, às novas tecnologias para animar os desenhos animados e filmes, e também eles contavam aí com alguns curtas, sendo boa parte deles curtas mundiais que foram premiados. O piloto do Cocoricó de 1995. Cocoricó foi ao ar em 1996, mas antes disso ele teve um episódio piloto que, bom, ele se encontra perdido. Seria muito legal saber como é que foi esse piloto. Será que já contava com os desenhos ou apenas com os personagens? Será que alguns personagens eram diferentes? Talvez um dia a gente fique sabendo de todas essas informações. Mas por enquanto é uma lost media. Pantomima. Pantomima foi um programa infantil extremamente raro, tendo apenas um episódio disponível na internet, que foi exibido na TV Cultura durante os anos 70, que tinha aí como temática mímicas. É um programa bem difícil de encontrar informações e outros vídeos, mas felizmente nós temos um episódio em alta qualidade na internet. Porém, o resto do programa encontra-se perdido. O Festival de Inverno do Cocoricó. Cocoricó já ganhou um festival de inverno em meados de 2002, porém a gente não encontra muita coisa a respeito, e é muito estranho que a TV Cultura não tenha exibido isso também. O Professor. O Professor foi um programa educativo da TV Cultura voltado ao público infanto-juvenil. Nos moldes de programas como O Mundo de Bigman, o professor de física Antônio Sadao Mori recebia em sua casa seus alunos para demonstrar os princípios da física e da química por meio de experimentos e computação gráfica. Entre os alunos do professor Sadao estavam futuros atores de sucesso como Caio Blatt e Cíntia Raquel. A abertura não usada do Cocoricó. Foi um teste da empresa que fez a abertura do programa em si, e eles usaram 2 trechos em 2 vídeos, um no videobook do Fernando Gomes, diretor do Cocoricó, e outro no portfólio da empresa. E como podemos ver nessa abertura, os elementos de computação gráfica também não estão lá bem definidos, isso porque se trata aí de uma abertura não usada que foi feita como um teste piloto. Sãos e Salvos. Sãos e Salvos foi um seriado brasileiro exibido pela TV Cultura de 7 de agosto de 2000 a 5 de maio de 2001. Numa ilha, vários personagens praticam esportes, respeitam a natureza e, por esse motivo, estão sãos e salvos.
Com uma temática que envolvia praias e surf, o seriado teve no total 13 episódios, com 1 hora de duração cada, e era exibido sempre às segundas-feiras, às 5h30 da tarde, com reprises aos sábados. A chamada do Nino contra as drogas. Para quem não sabe, nos anos 90 existiam várias propagandas com personagens e apresentadores famosos da época que falavam para as crianças ficarem longe das drogas. E ela tinha uma pegada assim meio sinistra, sabe, para as crianças da época. Mas bom, tem uma dessas propagandas em que aparece o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso porque na época ele era aí um personagem da televisão bem popular entre as crianças. E se eu me lembro bem, essas propagandas foram veiculadas no final dos anos 90. Programas de auditório da TV Cultura. A TV Cultura já produziu vários programas de auditório, mais voltados para o público jovem, como Matéria-Prima, Fanzine, entre outros. Teatro TV Cultura TV2. Sim, a TV Cultura já exibiu teatro ao vivo. Era uma espécie de teleteatro, que é um tipo de teledramaturgia em que os atores encenam peças teatrais que são gravadas ao vivo, em frente a uma plateia, e essa encenação é transmitida como um programa de televisão. O Sítio do Pica-Pau Amarelo de 1964. Sim, para quem conhece a TV Cultura sabe que ela já exibiu as versões aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo em sua programação, seja aquela mais popular nos anos 80 e aquela que ficou bem popular nos anos 2000, que foi produzida pela Globo. Mas vocês sabiam que a TV Cultura já produziu uma versão de Sítio do Pica-Pau Amarelo e ela está totalmente perdida? Sim, temos aí mais uma Lost Media brasileira para colocar na lista. Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma série de televisão brasileira produzida pela TV Cultura de 6 de maio de 1964 a 17 de março de 1965 em apenas uma temporada com 36 episódios. Baseada na série de livros do Monteiro Lobato, foi adaptada e dirigida por Lúcia Lambertini. Em 1963, essa série estava na TV Tupi, mas ela estava descontente aí com a TV Tupi relacionada à série e após 12 temporadas, Lúcia levou o seriado pela TV Cultura, onde manteve a maior parte do elenco da anterior. E bom, a gente não encontra praticamente nenhum vídeo dessa série, apenas algumas fotos, então é mais uma Lost Media brasileira. Ao Ponto. Ao Ponto foi um programa juvenil da TV Cultura e do canal Futura, e eu não encontro muitas informações relacionadas a esse programa. Mas o que eu sei é que essa série antes ela era produzida apenas pelo canal Futura e que depois foi coproduzida pelas duas emissoras, a Futura e a TV Cultura. E é uma série voltada para jovens, falando aí de vários assuntos relacionados à adolescência. Daniel Azulay na TV Cultura. Daniel Azulay, por definição, foi um desenhista e educador, mas também foi pintor, músico, escritor, ilustrador de livros infantis e bacharel em Direito por formação. E quem aqui tem mais idade vai se lembrar de seu programa na Band, aonde ensinava artes e artesanato para crianças. Praticamente aí um arte-ataque tupiniquim. Mas em 1975 ele também teve uma passagem na TV Cultura com um programa nessa mesma temática. Mas eu não encontrei nenhum vídeo dessa época, apenas de quando ele trabalhava na Band. Então acredito eu que se trate de mais uma Lost Media brasileira, até porque eu não consegui encontrar nada na internet a respeito desse programa. Mas caso você encontre algum vídeo ou resquício, é só você comentar aqui embaixo. Vinhetas dos direitos das crianças. A TV Cultura costumava passar muitas vinhetas durante a sua programação, ainda mais quando estava em um intervalo de uma programação para outra. Então, por exemplo, nós tínhamos as vinhetas do WWF. Mas voltando agora ao ponto, a TV Cultura tinha várias vinhetas relacionadas aí aos direitos das crianças, muitas delas produzidas pela Unicef. E elas eram assim, feitas com vários estilos de animação, com várias técnicas de animação diferenciadas, e cada uma delas passava aí uma mensagem de um direito da criança. Por exemplo, toda criança tem direito à educação, toda criança tem direito a nome e nacionalidade, entre outras. Essas vinhetas eram bem populares na TV Cultura até início dos anos 2000 e parece que hoje em dia elas não aparecem mais na TV, mas seria bem legal revê-las novamente. Curta. Senta que lá vem comédia. A TV Cultura reativou seu núcleo de dramaturgia com o projeto Senta que lá vem comédia, um teleteatro gravado nos teatros Maria Della Costa e Franco Zampari, em São Paulo, nos mesmos moldes dos humorísticos A Família Trapo e Sai de Baixo, ou seja, com plateia.
Aos sábados, sempre às 10 da noite, era apresentada uma comédia de ator brasileiro, justamente na faixa dos humorísticos A Praça é Nossa e Zorra Total, nas emissoras concorrentes. Mão Livre. A Mão Livre foi uma série de 26 episódios exibidos na TV Cultura no início da década de 90, que ensinava técnicas de desenho e pintura. Além disso, a série teve seu lançamento em VHS. Cultura Marcas. A TV Cultura tinha o hábito de lançar várias de suas produções e produções gringas populares no canal em VHS e posteriormente em DVD, como por exemplo, os VHS do Castelo Rá-Tim-Bum, os VHS do programa Energia ou do Cocoricó, ou esse DVD do Timothy Vai à Escola, ou até mesmo esse DVD com um compilado de desenhos que na época eram bem populares na cultura, chamado de sucessos infantis. Os clipes do Castelo Rá-Tim-Bum. Quando o Castelo Rá-Tim-Bum lançou seu CD com a trilha sonora da série, a TV Cultura, lá na metade dos anos 90, passou a exibir os clipes das músicas durante a sua programação. E isso também se repetiu em 2004, quando a série completou 10 anos. O Gibi do Cocoricó. Essa aqui eu não sabia, mas fiquei sabendo agora há uns tempos atrás, mas sim, é isso mesmo, existe aí o Gibi do Cocoricó. Você encontra algumas edições à venda em sites como o Mercado Livre, mas pelo que a gente pode ver aqui na internet, esse gibi já ganhou várias edições. E olha, seria muito legal se o queridíssimo Luan, sabe o Luan, que dubla aí os gibis do Dudão, seria muito legal ver esse gibi sendo lido pelo Luan. Então, Luan, se você um dia assistir esse vídeo, ficar sabendo da existência desse gibi do Cocoricó e ter acesso a ele, por favor, faça um vídeo pra gente lendo as historinhas. Eu sei que vai ficar muito bom, sério. A primeira logo da TV Cultura. No dia 20 de setembro de 1960, entra no ar a TV Cultura com o slogan "Um verdadeiro presente de cultura para o povo", e com o logotipo C2 Cultura, que tinha aí uma indiazinha desenhada no centro. Fantasia. Fantasia era um programa da TV Cultura onde eles exibiam os desenhos russos. Sabe aqueles desenhos russos dos contos de fadas que até ganharam uma edição em VHS? Então, eles eram exibidos nesse programa, tanto é que eu tive acesso a esses desenhos primeiramente por esse programa. Eu não sei ao certo, mas parece aí que ele teve uma passagem curta na TV Cultura porque depois a Rede Bandeirantes comprou os direitos aí desses desenhos russos e ela ficava passando aí na sua programação até meados de 2002. HQ. HQ se trata de um programa bem esquecido da TV Cultura, onde falavam a respeito do mundo dos quadrinhos, falando a respeito de cartunistas, novos quadrinhos, técnicas de desenho e etc., que foi ao ar no início dos anos 90. Especiais de aniversário da TV Cultura. Geralmente, quando a TV Cultura completa mais uma década, ela recebe uma programação especial, parabenizando a cultura por seus anos de existência. E durante aproximadamente uma semana, a TV Cultura monta uma programação toda especial, reprisando vários clássicos, além de entrevistas exclusivas com atores e produtores da emissora. Camada 6. Os Mais Belos Desenhos. Os Mais Belos Desenhos foi um programa da TV Cultura onde exibiam curtas infantis, e é um programa 100% perdido, mas nós ficamos sabendo a respeito dele por meio dessa propaganda aqui. Fidel Castro no Roda Viva. O Roda Viva entrevistou em 1990 o então presidente cubano Fidel Castro, e para quem não sabe, Cuba é uma ilha caribenha sob o regime comunista, então nem ao menos os cubanos teriam acesso a esse programa. Revistinha. Revistinha era um programa diário ao vivo dedicado ao público jovem que, com uma linguagem dinâmica, procurava levar ao telespectador um maior conhecimento do mundo e uma melhor percepção da vida. A polêmica do Bosque dos Vinténs. Os Animais do Bosque dos Vinténs era um desenho que contava com a história de um grupo de animais forçados a fugir do bosque em que viviam por conta da invasão humana ao seu habitat. Na época, alguns pais revoltados chegaram a ligar para a TV Cultura reclamando do teor do desenho que passava à tarde, obrigando a emissora a mudar o horário do desenho. Isso porque o desenho contava aí com algumas cenas relacionadas à morte de personagens e outras cenas também bem impactantes e tristes.
Só que, por conta dessa polêmica, o desenho atraiu mais audiência, então a emissora aproveitou e colocou o desenho num horário nobre, e inclusive roubou uns 2 a 3 pontinhos da novela das 7 que era exibida na Rede Globo na época. Contos da Meia-Noite. Contos da Meia-Noite foi um programa exibido de 2003 a 2004, onde contos de autores consagrados da literatura nacional são lidos por grandes atores brasileiros. E ele tinha essa pegada assim meio dark, sabe? O segundo incêndio da TV Cultura. Já falamos a respeito do primeiro incêndio, mas aconteceu também um segundo incêndio. No dia 28 de fevereiro de 1986, outro incêndio atinge a sede da TV Cultura, na cidade de São Paulo. O fogo destruiu 90% dos equipamentos da emissora, fazendo com que ela ficasse 3 horas fora do ar. A emissora, com equipamentos emprestados da TV Globo, Manchete e Bandeirantes, retorna ao ar noticiando o incêndio e cobrindo todo o trabalho dos bombeiros. Por conta disso, acredita-se que boa parte das fitas com programas gravados da TV Cultura foram queimadas, assim se tornando eternas mídias perdidas, até porque continham gravações que ainda não tinham ido ao ar. Foram destruídas fitas de programas exibidos recentemente e outros inéditos. Um Banho de Aventura. Um Banho de Aventura foi uma série da TV Cultura em que aparece pela primeira vez o personagem Júlio. Sim, o Júlio do Cocoricó. E o Júlio dessa vez é um menino que tem como melhor amigo um leãozinho de pelúcia chamado Léo, e ele mora na cidade. E a mãe do Júlio envia Léo para uma lavanderia, já que ele estava muito sujo, só que o problema é que ele não volta e começa aí uma busca do Júlio por seu amigo, que mesmo indo à lavanderia e revirando tudo, não consegue encontrá-lo. Só que durante a noite, Júlio invade a lavanderia e acaba sendo sugado por uma das máquinas e é levado para um mundo fantástico, onde conhece vários outros personagens e segue a sua aventura pelo mar. E ele foi responsável por vários traumas de infância, porque ele tinha uma pegada bem estranha, desde a aparência dos personagens como o enredo da série em si. O Dia Internacional da Criança e do Adolescente no Rádio e na TV. O Dia Internacional da Criança no Rádio e na TV era comemorado desde 1992 e é uma iniciativa da Unicef e do Conselho Internacional da Academia de Artes de Ciência Televisivas com o objetivo de mobilizar comunicadores de todo o mundo para a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. As emissoras que dedicam o dia inteiro ou incluem temas relacionados às crianças como parte da programação concorrem ao prêmio Emmy International, uma espécie de Oscar. E em 1999, a emissora dedicou 18 horas de sua programação às crianças e aos adolescentes, por exemplo. Mas a TV Cultura sempre fazia isso, não apenas em 1999. E atualmente, esses especiais não acontecem mais, eu não sei por que não acontece mais na TV Cultura, eu sinto muita falta. E atualmente, esses especiais estão perdidos, contendo apenas trechos de alguns deles na internet, o que é algo muito triste. Além disso, eu lembro que nessa programação nós também tínhamos um bumper, que era bem parecido com o do Seu Herói na TV, mas nele você podia simplesmente enviar o seu desenho, com um tema livre. Eu espero que um dia a gente consiga encontrar boa parte desse material porque ele fez parte da história da TV Cultura e marcou muitas gerações. Curumim. Curumim era um programa do Departamento de Ensino da TV Cultura que estreou em 1981 e ficou no ar até 1985. O programa era voltado para crianças de 3 a 6 anos de idade. Com 15 minutos de duração, seu principal objetivo era oferecer ao público infantil a oportunidade de participar de atividades educacionais relativas à faixa etária. E, bom, ele tinha essa abertura meio tristola mesmo. Eu não quero quebrar. É sério, eu ficava bem tristola com essa abertura. O LP perdido do Curumim. Eu já falei pra vocês da série Curumim, mas a série na época ganhou um LP e esse LP, por incrível que pareça, está perdido. As canções do programa Curumim foram imortalizadas na memória de quem assistiu o programa infantil.
E na época foi gravado um LP pela Polygram contendo as músicas do programa, inclusive os temas de abertura e encerramento. E infelizmente o LP encontra-se perdido. A gente não encontra praticamente nada a respeito dele na internet. E seria muito legal a gente conseguir recuperar esse LP. Talvez a gente da equipe Lost Media Brasil consiga recuperar esse LP um dia. Seria muito legal saber como é que era, até porque as produções da TV Cultura, né, quando relacionado a LPs e CDs, são muito boas em geral. Então seria muito legal saber como é que é esse LP. Jardim Zoológico. Em 1971, a TV Cultura traz o mundo animal para perto das crianças com o programa Jardim Zoológico, uma produção de Eduardo Moreira que ensinava coisas como comportamento dos bichos, local de origem, cadeia alimentar, classificação, entre outras coisas. A série encontra-se perdida apenas com um episódio no YouTube. O quadro retirado do Rá-Tim-Bum. Dizem que um dos quadros do programa Rá-Tim-Bum foi retirado nas novas reprises, e esse quadro se tratava de crianças tomando banho e se trocando. A intenção era que as crianças ganhassem noções de higiene e que aprendessem a tomar banho e se trocar sozinhas, mostrando aí que é algo normal e, por mais que seja chato para algumas, é algo que faz parte aí do dia a dia. Porém, dizem que, por conta de mostrar as crianças tudo sem roupa, tomando banho sem nenhuma censura, o quadro atualmente foi retirado das reprises. Eu não sei se essa informação é 100% verdadeira, mas até onde eu vi nas reprises do Rá-Tim-Bum, eu nunca mais vi esse quadro. Se você já viu, pode comentar aqui embaixo, mas apenas nas reprises mais novas de 2010 adiante, porque nas reprises anteriores sim esse quadro era mostrado e eu lembro dele. As Aventuras do Golfinho Branco. As Aventuras do Golfinho Branco foi um programa produzido nos estúdios da TV Cultura em 1975 que encontra-se 100% perdido, sem ao menos ter qualquer resquício do programa na internet. Era um programa que exibia desenhos franceses e também ensinava a mesma língua para as crianças. Mensagem subliminar Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro que nessa época, nos fóruns, em sites e blogs, várias pessoas comentavam a respeito desse episódio de Castelo Rá-Tim-Bum e falavam que era uma mensagem subliminar o que continha aí nesse episódio. E nesse episódio, Nino e seus amigos recebem uma visita do Etevaldo. Eles não conseguiam se comunicar, então o Etevaldo escreve em um papel algo para os meninos lerem. As crianças não entenderam o que estava escrito no papel, então resolveram mostrar o papel para o Gato Pintado na biblioteca. O Gato Pintado fala que não entende nada do que está escrito no papel. E bem, aparecem esses dois símbolos aqui. Eu não vou falar nada, tirem vocês suas próprias conclusões. Eu quando era criança não percebia nada, mas olha, vendo isso aqui agora tá até engraçado. Eu acho que isso foi mais por zoeira da produção, ou sei lá, foi um acidente, não sei. Tirem suas próprias conclusões. Sessão Psyll. Sessão Psyll foi um programa exibido de 1975 a 1977 com os Palhaços Pimenta, interpretado por Walter Seyssel, e Torresmo, interpretado por Brasil Queirolo. O único resquício dele é esse vídeo aqui que não contém áudio e também é um programa 100% perdido, para falar a verdade. O primeiro programa de televisão a sofrer censura. Sim, isso aconteceu e foi na TV Cultura em 1969 com o programa Jovem Urgente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na época, tinha o regime militar. Então, mediante a decisão deles, algumas coisas não podiam ir ao ar na televisão, certo? Quem decidia isso eram eles, Então eles revisavam os conteúdos, o que podia ir ao ar ia ao ar, o que não podia era censurado. Então, no final da década de 60, a TV Cultura lançou um programa sobre comportamento inspirado nas aulas de psicologia do adolescente ministrada na PUC por Paulo Gaudêncio. E a estrutura desse programa era bem simples. Era um grupo de jovens e pais sentados em círculo e o psiquiatra Paulo Gaudêncio no centro, numa cadeira giratória, uma prancheta e um pincel atômico para eventuais explicações. E nada nesse programa era roteirizado. Na época, em 1969, eu já comentei com vocês, o país ainda estava sob o regime militar, então era aquele esquema, eles que decidiam aí o que poderia ir ao ar ou não. E também nós temos que levar em conta aí, nós estávamos praticamente entre a década de 60 e 70, então muitas coisas eram diferentes
dos dias de hoje. Porém, em um dos programas, eles começaram aí a discutir a respeito de sexualidade. E claro, né, nós estamos falando aí da década de 60, década de 70, então isso causou um certo espanto em muitas pessoas, até porque naquela época, né, não era assim algo falado abertamente. Então, por conta disso, o programa ele sofreu uma censura e a sua exibição foi proibida em todo o território nacional. E o Gaudêncio foi afastado da Fundação Padre Anchieta. O Enigma do Papai Noel. O Enigma do Papai Noel foi um especial de Natal da TV Cultura, e esse programa foi ao ar em 24 de dezembro de 1986. E nesse especial, tudo começa com o desaparecimento do Papai Noel, e assim, um grupo de amigos se junta e tenta procurá-lo. E como vocês podem ver, a produção desse especial não é lá grande coisa, isso porque a Cultura ainda se recuperava do incêndio sofrido em fevereiro de 86, como eu já tinha comentado com vocês. Então a gente pode notar alguns errinhos de enquadramento de câmeras ao ponto de quase revelar os bonequeiros. E uma curiosidade legal desse especial é que, se vocês notarem, o Ratinho Roy, que faz parte do Rá-Tim-Bum, ele foi apresentado primeiramente nesse especial. Então eles usaram aí essa mesma marionete, esse mesmo personagem no Rá-Tim-Bum, que era aí o amigo do Máscara, que era o detetive. Eu acredito que por conta dessa produção ser mais simples, a gente nunca viu a TV Cultura reprisando muito. Caso você já tenha visto, pode comentar aqui, porque eu lembro de muitas vezes a TV Cultura fazer reprises, né, do especial de Natal do Cocoricó, aquele antigo de 1996, 97. Mas esse eu não me lembro. O piloto perdido de Gloob Gloob. Vocês sabiam que existe uma fase perdida do Gloob Gloob? Sim, isso mesmo, foram 16 episódios gravados e nenhum foi ao ar, olha só. Ao que tudo indica, isso foi um piloto do Gloob Gloob, foi uma fase aí de desenvolvimento e essa fase não chegou a dar certo, então não foi ao ar. E seria uma temática bem diferente daquela que nós conhecemos. A TV Cultura chegou a disponibilizar um vídeo dessa época, mas tem algumas coisas estranhas nesse vídeo, como a ausência de áudio. Nós temos, né, o áudio dos efeitos sonoros e da trilha sonora. Porém, o áudio, né, das falas das pessoas falando, esse áudio não tem nessa gravação. Eu acho que foi perdido, né, porque não deu certo, devem ter jogado fora, não sei o que aconteceu. Então, a TV Cultura disponibilizou o que tinha, e nele nós só temos a trilha sonora e alguns efeitos sonoros. E olha que louco, nessa versão nós contaríamos com Gerson de Abreu, ele seria aí um nadador, né, e nós também teríamos aí uma sereia, sim, isso mesmo, uma sereia no Gloob Gloob. E também, claro, os peixinhos Gloob e Gloob apresentando os desenhos. Mas por algum motivo não deu certo e eu prefiro do jeito que tá. Eu acho que desse jeito que apresentaram, não sei se cairia muito bem. Talvez sim, talvez não, mas essa aqui é só a minha opinião. Eu tô falando aqui de uma maneira bem breve, mas é que eu também pretendo fazer um vídeo só falando a respeito desses pilotos, o que aconteceu, por que não deu certo, analisando com vocês as gravações e tudo mais, ok? O Sonho de Júlio. Existem vários especiais da TV Cultura que foram ao ar e outros especiais da TV Cultura que estão perdidos e que nunca tiveram uma reprise. Um bom exemplo disso é o especial O Sonho de Júlio, que foi uma colaboração da TV Cultura com o professor Pasquale. E também dizem que em 1999 fizeram um jogo no site da TV Cultura baseado nesse especial, usando os prints dele e ainda colocando 2 trechos das músicas do especial. Gente, essas informações aqui eu tô pegando de uma pessoa que tem contato com pessoas que trabalhavam na Fundação Padre Anchieta e que trabalhavam também com a produção do Cocoricó. Então, essas são as informações que eu tenho. Eu não consigo encontrar muita coisa na internet, mas seria muito bacana se um dia a gente conseguisse recuperar alguma coisa a respeito desses especiais. 0. Se trata de uma peça do Teatro Rá-Tim-Bum, mas eu coloquei ela aqui por conta dos marionetes
Em Zero, a criançada vai conhecer um mundo completamente diferente, governado pelo Sr. Z, um velho resmungão e chato que passou a infância sem poder brincar e se divertir, porque lhe diziam que tudo isso era uma grande bobagem. E agora o Sr. Z manda em todas as pessoas e ordena que as coisas mais simples da vida, como nascer e o pôr do sol, aconteçam na hora que ele deseja. Até que um dia Sr. Z fica sabendo da existência de um rouxinol que canta maravilhosamente bem e ordena que peguem o pássaro para ele. E assim é feito. Porém, fulano decide soltar a ave, o que deixa Z muito triste e doente. Vladimir Herzog. Quando Vladimir Herzog, aos 38 anos, assumiu o departamento de jornalismo da TV Cultura em setembro de 75, foi convidado pelo governo de São Paulo para dirigir o jornalismo da TV Cultura. Só que o que acontece? Enquanto ele trabalhava na TV Cultura e tudo mais, ele demonstrava aí ter ideias que eram aí contrárias ao que o regime militar gostava. Então nós temos aí duas versões dessa história. Se você já estudou, vai saber do que eu tô falando. Nós temos aí a versão de que ele tira sua própria vida, e nós também temos a versão de que, bem, como é que eu posso falar aqui? Fizeram várias coisas ruins com ele, se é que vocês podem me entender, e por conta de terem feito várias coisas ruins com ele, causando muita dor, ele acabou falecendo. E isso aconteceu na época em que ele trabalhava na TV Cultura. E, gente, aqui acaba o nosso iceberg que, olha, ficou bem grande, vocês não acham? Olha, eu queria primeiramente agradecer aí a todo mundo que me apoiou, a todo mundo que me deu informações, a todo mundo que assistiu a primeira parte, curtiu, compartilhou, comentou. Eu sou muito, muito, muito grata a vocês, sério, muito obrigada. Eu fico muito feliz, sério, de ver o quanto que tem de gente que gosta também desse assunto. E olha, eu tô muito feliz mesmo, sério. Se faltou alguma coisa, ou se vocês têm alguma opinião a respeito, pode comentar aqui. Fazer um iceberg, assim, não é fácil. Tem muita coisa. A TV Cultura tem muita coisa, muita programação, muita informação. Então pode ser que alguma coisa tenha passado batido. O nosso vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!